já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, de graça Deus te dá. Olá, bom dia para você, bom dia Espírito Santo. Eu sou o pastor Luciano Silva do Ministério Orai Sem Cessar e hoje estamos aqui nesse domingo para continuarmos o Bom Dia Espírito Santo. Já quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Pedro, marido da nossa irmã Gina, que está aqui com a gente no Bom Dia Espírito Santo, pelo livramento, né? O irmão Pedro é uma bênção de Deus, Deus o livrou, Deus guardou a vida dele. Eu sei que grande foi a aflição, mas maior está sendo o regozijo agora com a sua família. Que Deus continue abençoando. Irmãos, vamos falar sobre Santa Ceia. Hoje, a partir das 17 horas, é Santa Ceia no Ministério Orai Sem Cessar. E eu quero falar um pouquinho da Santa Ceia para você. Falar aquilo realmente que a Bíblia fala. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, nós começamos a ver o apóstolo Paulo falando sobre a Santa Ceia. Esse daqui é o texto mais tradicional lido durante a Santa Ceia. Nós temos outra parte, como o próprio Jesus dizendo assim: aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue, ele não tem nada em mim. O próprio Jesus falando isso. Então nós vemos uma necessidade de ceiar sim. O que é necessário para que você ceie? Se batizar, porque se você se batizar, você está crendo. E depois que crer, você pode sim participar. Tá bom? Então, depois você dá uma lidinha aí, nós vamos aqui, nosso tempo é pouco, né? Aqui no Bom Dia Espírito Santo. E eu quero deixar para você ler lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, até o versículo 34 você vai ler. E eu já vou aqui só trazendo um resumo, tá bom? O que Paulo quis dizer quando orientou que ninguém deveria participar da ceia do Senhor indignamente. Essa orientação está exposta no texto bíblico que diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, né? A orientação de Paulo é seguida de uma advertência muito séria, um alerta de que participar da ceia indignamente traz condenação de culpa sobre a morte do Senhor. Além disso, o apóstolo Paulo ele alerta que as consequências para quem come e bebe indignamente é a própria condenação. O que é participar da Santa Ceia indignamente? Em que situação deve ficar sem participar da Santa Ceia? Vamos para a Bíblia. A Bíblia lá ela fala bem assim: porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. Paulo iniciou o capítulo 11 com elogio à igreja de Corinto, afirmando que eles estavam sempre procurando saber sobre como eles estavam e que eram capazes de manter os ensinamentos conforme ele havia ensinado. Porém, o modo como a Santa Ceia estava sendo celebrada desagradou o apóstolo Paulo. As advertências quanto ao modo como a ceia do Senhor estava sendo celebrada pela igreja de Coríntio teve início lá no versículo 17 e se estende até o 34. Nesta sessão, Paulo se detém a orientar sobre a celebração da Santa Ceia. Ao expor suas orientações, Paulo demonstra que a ceia do Senhor é uma representação visível que simboliza a morte de Jesus por nossos pecados. Portanto, a Santa Ceia deveria ser celebrada pelos cristãos, pois para os descrentes não teria nenhum significado. A participação na ceia serve para fortalecer a fé, reforçando a nossa comunhão com Cristo. Falando claramente, Paulo critica a forma como aquela igreja estava celebrando a Santa Ceia, pois as reuniões promovidas por eles faziam mais mal do que bem, né? Conforme nós vimos lá em 1 Coríntios 11, 17. Havia divisões na igreja.
acepções entre ricos e pobres. Paulo reconheceu que é natural as diferenças entre pessoas, mas condenou o fato das divisões naquela igreja ter sido desenvolvida por vontade própria. A celebração da Santa Ceia pela igreja primitiva incluía banquetes ou refeições em conjunto, seguidos pelo rito da comunhão do partir do pão e beber do vinho. Porém, a celebração em Coríntio tornou-se uma festa de glutões, onde as pessoas comiam e bebiam excessivamente, enquanto que outros permaneciam sem poder partilhar da refeição. Não havia naquela celebração unidade, educação e cordialidade. Isso transformava aquela confraternização em um momento de desavença, o que atrapalhava no momento da celebração da ceia propriamente dito, Paulo. Então ele condena aquela atitude, relembrando à igreja o verdadeiro propósito da Santa Ceia. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que lhe direi? Eu os elogiareis por isso? Certamente que não. 1 Coríntios 11, versículo 20 ao 22. Neste contexto, no versículo 27 tem um alerta sobre as consequências de cear indignamente, a ceia do Senhor. O modo como a igreja de Corinto conduzia a Santa Ceia transformava tudo em zombaria. Paulo chega a afirmar, não é a ceia do Senhor que comeis? Lá no versículo 20. Ao afirmar que quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente seria culpado, ele estava se referindo ao fato de os membros daquela igreja não estarem observando o modo correto de fazer a ceia, ignorando os ideais cristãos e se afastando do significado da morte de Cristo. Portanto, não havia uma celebração genuína da morte vicária de Cristo, pois não havia unidade. As divisões sociais faziam com que cada um fizesse sua própria celebração, fosse entre ricos ou entre pobres. Além disso, não havia reverência, pois os glutões comiam excessivamente. Paulo relembra a eles o que a ceia do Senhor deveria significar, passando a orientá-lo quanto ao comportamento que cada um deveria ter, descrevendo o início dessa celebração e reforçando a importância dessa tradição. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, versículos 28 e 29. Em sua advertência sobre o exame que cada um deveria fazer sobre o modo como participavam da Santa Ceia, Paulo orienta que comer e beber sem discernir seus erros, como a falta de amor, o espírito faccioso, acepções sociais, ganância e desprezos um pelos outros, resultaria em juízo. Esse juízo divino fica evidente quando observado os fracos e doentes, e não poucos que dormem. Em 1 Coríntios 11:30, que estavam dentro da igreja de Coríntio. As palavras de Paulo sobre a dignidade de cada um deveria ter para participar do corpo do Senhor consistia em não entender o que a ceia do Senhor significava, ignorando o sacrifício feito pelo Senhor, o que é celebrado na Santa Ceia, ignorando o objetivo principal da ceia, que é lembrar a morte de Cristo para a salvação de nossa alma. Quando o sacrifício de Jesus Cristo para remir o pecado da humanidade é desprezado, nós somos incapazes de examinar nossas falhas e reconhecer nossos pecados. Assim, nos tornamos indignos de participar da ceia do Senhor, pois não temos a capacidade de confessar nossos pecados diante de Deus. Nenhum pecado casual deve ser impedimento ao cristão de participar da Santa Ceia, desde que o mesmo seja capaz de reconhecer que errou e demonstre arrependimento diante do Senhor. Reconheça o pecado e participe da Santa Ceia, portanto, buscando corrigir os seus erros e falhas,
reparando as pessoas que tenham feito algum mal e fortalecendo-se na comunhão dos santos. Devemos buscar todos os momentos a dignidade para a celebração da ceia do Senhor, corrigindo os erros e abandonando as práticas pecaminosas, pois um dia cearemos com Cristo no reino dos céus. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, é um texto que fala de acordo com o meu pensamento, e esse texto é do pastor Marcos Feliciano, um texto do pastor Marcos Feliciano, e que fala justamente aquilo que eu penso, aquilo que eu aprendi. Irmãos, tem pastores aí que falam assim, você que errou, você que pecou, você não pode participar da Santa Ceia. Não. O perdão do Senhor, ele é instantâneo. Não existe. Algumas igrejas colocam o cristão em prova, como antigamente era muito comum isso daqui. Você vai ficar em prova aí porque você fez isso, fez aquilo. Não, o pecado, quando há arrependimento, ele é perdoado imediatamente. Nós não vimos dentro da palavra do Senhor, o Senhor perdoando pecados em parcela. Não, ele perdoa logo. Ele dizia, perdoados estão seus pecados, e acabou. Quem é que ia fazer mais? Até alguns ficaram pensando, quem é esse homem que perdoa pecados? Então é isso daí. Se você se arrepende dos seus pecados, claro, você pode participar da Santa Ceia do Senhor. E eu já digo, não deixe de participar, porque a Santa Ceia, ela representa uma comunhão sua para com Cristo, uma comunhão nossa para com Cristo. Amém? Então participem da Santa Ceia. Se há o que estava havendo em Coríntio, divisão, dissensões, que é o que mais tem nas igrejas hoje, então ninguém poderia tomar Santa Ceia. Ninguém poderia tomar Santa Ceia, porque o que mais tem é dissensão. É o pregador querendo derrubar o outro, é o obreiro querendo ser pastor, é o pastor sem deixar o outro crescer. É uma baderna. Então, se for olhar por pecado, nenhuma igreja poderia ter Santa Ceia. Mas enfim, nós estamos aqui lutando, nós estamos tentando ser pessoas melhores, pelo menos eu quero acreditar nisso, eu estou tentando ser melhor a cada dia, e eu creio que você também está tentando ser melhor. Então, peça perdão dos pecados, tenta não fazer diferença de pessoa. Aquela irmã é preta, aquela irmã é branca, aquele irmão é loiro, não dá certo comigo. Não, tira isso. Aquele irmão mora de aluguel, eu tenho casa própria. Não ponha esse tipo de diferença. Aquele irmão é pobre e eu sou rico. Não ponha esse tipo de diferença. Tiremos as dissensões que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios. E examine-se o homem a si mesmo, se está havendo dissensão. Se necessário você perdoar alguém, perdoa alguém, ou pelo menos tenta o perdão, porque a gente sabe que perdão é um sentimento. Perdão não é um querer, perdão é sentimento. A pessoa, quando ela consegue perdoar de verdade, ela esquece. Enquanto ela não esquece, enquanto incomoda ela aquela situação, ela não perdoou. Tá bom, irmãos? Então vamos tentar fazer o melhor para a gente participar da Santa Ceia do Senhor. Eu sou o pastor Luciano Silva, do Ministério Orar Sem Cessar. Amanhã vai estar aqui nossa irmã Gina Ribeiro, com Bom Dia Espírito Santo. Que Deus te abençoe. A partir das 17 horas, Santa Ceia no Ministério Orais Sem Cessar. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia para você. Bom dia, Espírito Santo.